porque o Tiago escolheu, né, casar em comunhão total de bens. Na primeira tinha 5 pães e sobrou 12 cestos. Na segunda tem 7 pães e sobraram 7 cestos. Tá errado. Por que na primeira tem 5 pães e sobra 12 cestos, mas na segunda tem 7 pães e sobra 7 cestos? Na primeira tem menos e sobra mais. Na segunda tem mais e sobra menos. Sabe por quê? A Bíblia diz que na primeira multiplicação, depois que eles multiplicaram os pães, que eles foram para outro lugar, o texto diz que eles esconderam um pão dentro do barco. Sim. Escondeu a semente. E quando você retém a semente, a medida não sobe. Que forte isso. Ela desce. Faz Não sentido. come semente. Deus não coloca semente no prato. Deus coloca semente na mão do semeador. E a minha fala, que é talvez a que eu vim para falar sobre isso, é que quando Jesus pegou os 5 pães, ele estava revelando o seu nível de visão. Pois é melhor ser um homem pequeno de uma visão grande do que ser um homem grande, porém cego. Uau. Ô Negro, Mayra, os homens mais cegos do Brasil são homens que estão de olhos abertos. Faz O sentido. pior nível de cegueira é estar cego com os olhos abertos. Porque homens cegos não podem dar destino às próximas gerações. Nós não temos 2 olhos? Sim. Deveríamos enxergar tudo de 2 vezes, né? 2 câmeras. Não. Deus não dá 2 visões, ele só dá uma visão. Uau. Aonde há 2 visões, haverá uma divisão. E aonde há uma visão, vai haver uma unidade. Todo lugar onde há 2 visões, pode anotar, vai haver uma divisão. Mas todo lugar onde eles comemoram uma visão, vai haver sempre uma unidade. A gente fala muito desse lugar de visão, né? Visão e divisão. Principalmente porque o Tiago escolheu, né, casar em comunhão total de bens. Uau, isso é fantástico. Que, enfim, levanta polêmica, obviamente, né? E opiniões diferentes. Mas a gente tem essa mesma visão. É isso aí. Que quando se tem uma divisão, Boa, aí, tá vendo? Ela tem uma divisão. são 2 visões de um único lugar que era para ser um. Se você já casa declarando por escrito e assina em cartório que você vai dividir, tá errado. Porque a gente tem um amigo que fala o seguinte, que tem a vista e a visão. Né? A vista é uma função dos olhos que enxerga o presente e a visão é a função da mente que constrói o futuro. E aí fala sobre essa sílaba que vem antes de visão que destrói tudo, que é a divisão, são 2 visões. O di, né? Dia eu prefiro de. Visão, vem de 2, né? E quando a gente fala de casamento, cara, o casamento, será que o casamento ele é sobre amor mesmo? Porque a única coisa que você assina é um termo dizendo o que vai acontecer com o dinheiro caso vocês se separem. Mas você não assina nada dizendo que vocês vão continuar juntos, se amar até o final da vida. Então, no final das contas, o casamento é mais sobre dinheiro do que sobre amor, não é? E no final das contas, quando a gente estava discutindo sobre isso, pô, cara, o nosso corpo um é do outro, tudo é um do outro, mas, cara, o dinheiro não. Qual que é o sentido disso? né? Não faz sentido. Por isso que hoje, em É a termos de mesma princípios... cama? É mesmo? Cama, o filho, o corpo, é tudo, menos o dinheiro. Se separar é meu. Cara, isso aqui é loucura, né? Então, quando a gente fala de casamento cristão, eu não vejo sentido. A gente não vê sentido nisso. Até mesmo por aquilo que você falou. O plano A tem que dar certo. Sim, o o B plano A. é o divisão, né? É isso aí. A divisão já é o plano B. Jesus, quando chamou os discípulos, o Judas não tinha plano A, tinha plano B. Ele não viu em Jesus a possibilidade de viver um propósito. Ele viu em Jesus a possibilidade só de ter dinheiro. Porque ao invés dele extrair tudo que Jesus tinha de conhecimento, não, ele só quis o dinheiro de Jesus. Quanto mais ele tirava o dinheiro de Jesus, mais longe dele ele ficava. Porque o segredo não é ter o dinheiro, o segredo é ter Jesus. Judas teve o dinheiro e não teve Jesus. Quando ele devolveu o dinheiro, descobriu que o tudo que ele tinha não era nada. E o nada que ele tinha era tudo. Uau. O dinheiro é uma ferramenta. Só que o Judas não entendeu isso. Ele achou que era um tudo. E é isso aí que você falou. Você falou um negócio do casamento aí? Paulo falou que maridos, amai as vossas mulheres. E mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Isso é muito rico. Porque nós, homens, temos uma dificuldade de amar. As mulheres têm uma dificuldade de submeter. São 2 polos. Só que ele falou primeiro, marido, amai. E depois ele disse, mulheres, submeter. Porque o amor é uma semente. E a submissão é uma colheita. O homem só colhe a submissão da mulher quando ele transfere a semente do amor. Uma mulher bem amada, ela não tem dificuldade de submeter. Total. A prova da submissão dela é a revelação do amor dele. Quanto mais ele a ama, mais ela se submete. E submeter não é ser capacho. Submeter não é ser tapete. Submissão é assumir a missão. É só assumir o posto.
E o amor também, né? Quando ele ama, né? Quando ele a ama, como você falou. Quando você ama uma pessoa, você ama. Aham. Se você vai amar ela como Jesus amou a igreja, então é mais do que você mesmo. Uau. Você vai sim. olhar para ela primeiro. Porque a submissão, entre muitas aspas, errada, né? Que é onde as mulheres se doem, que são submissas a pessoas que em algum determinado momento fizeram a escolha errada, né? Boa. Antes de qualquer coisa, é daquela pessoa que ela primeiro ama ela, para depois amar o outro. Então, você faz as coisas do jeito que eu quero. Então, é uma submissão que ordena, vai pra direita, vai pra Boa. esquerda, faz isso, não faz aquilo, eu quero assim, eu quero assado. Que tem muito mais a ver com arrogância e prepotência. E Tem nada mais- a ver com amor, Tem nada mais- a ver com amor. Tem mais a ver com ordem do que com direção, né? Exato. Quando Jesus termina a multiplicação que todo mundo comeu, sobraram 12 cestos, não foi isso? Só que ele não encheu só os cestos. Ele encheu, foi 2 tipos de cestos. No estômago. E depois o cesto. O cesto de dentro e o cesto de fora. Deus pode colocar riqueza na mão de muitos, só para encher cestos vazios. Uau. Existem cestos vazios à nossa espera. Porque ele é dono do ouro e da prata. Jesus sabe lidar com dinheiro. Um dia Pedro precisava pagar uma conta e não tinha. Isso é muito forte. Por que Jesus não mandou ele ir até Judas, que era o tesoureiro? Tá precisando pagar o tributo? Vai até Judas, ele é o nosso tesoureiro. Porque se Jesus tinha um tesoureiro, é porque tinha entrada, né, gente? Sim. Jesus virou para Pedro e falou assim, vai pescar. Eu quero te dar uma experiência. Aí, a moeda tá na boca do peixe. Só que por que Jesus não mandou Judas ir pescar? Porque Jesus sabia que se Judas fosse, a moeda não vinha. Olha. Que loucura, Muito cara. bom. Porque para cada missão ele sempre vai mandar a pessoa certa. Cada um tem um propósito, É né? isso aí. Cada um tem uma missão. Ele nunca cada vai colocar uma pessoa certa na missão errada. Porque o Judas sabia lidar com dinheiro, mas o Pedro sabia lidar com a pesca. Isso também é um grande desafio do ser humano. A gente acha que é bom em tudo, né? Ninguém é bom em tudo. Se a gente entendesse na nossa humildade que ele é bom no que ele é bom, eu sou boa no que eu sou boa e você no que você é, a gente se complementaria muito mais. Vamos nos agregar, nós somos um corpo ajustado. Ele sabe lidar com dinheiro, talvez ele sabe lidar com as palavras, eu sei lidar com a conversa e vamos embora.